melhor. Elas veem outros sendo promovidos e se sentem menosprezadas. Julgam-se desvalorizadas e não reconhecidas. Até comportamentos simples, como dar uma olhada no celular do seu namorado ou perguntar a um amigo que estão falando sobre você, são motivados por um desejo irresistível de segurança. Você pode olhar as mensagens no celular do seu namorado e não encontrar nada, mas a coisa nunca para por aí. Talvez você comece a se perguntar se ele tem outro aparelho. Para justificar ter perdido uma promoção no trabalho, você pode concluir que foi passado para trás. A questão é que isso o faz desconfiar dos seus colegas e duvidar de tudo que lhe dizem e do que sentem por você, o que torna sua promoção menos provável. Você pode buscar aquela pessoa especial com quem é destinado a ficar, mas a cada rejeição e noite solitária você questiona mais o que está fazendo de errado. E é nesses momentos de insegurança, de profundo desespero, que nos tornamos suscetíveis a uma arrogância insidiosa. Acreditar que merecemos trapacear um pouco para conseguir o que queremos, que as outras pessoas merecem ser punidas, que merecemos nos apossar do que desejamos, às vezes usando a violência. Volta ao conceito da lei invertida. Quanto mais tentarmos estar certos em relação a alguma coisa, mais incertos e inseguros nos sentimos. Mas o oposto também é verdadeiro. Quanto mais aceitarmos a incerteza e a ignorância, mais confortáveis nos sentimos em não saber. A incerteza neutraliza os julgamentos que fazemos dos outros, previne os estereótipos e os preconceitos que surgem quando vemos alguém na TV, no trabalho ou na rua. Ela também nos livra do autojulgamento, porque não sabemos se somos agradáveis aos olhos alheios, se somos atraentes e temos potencial para o sucesso. A única maneira de alcançar esses objetivos é permanecer em dúvida quanto a eles e estar aberto para descobrir a verdade através da experiência. A incerteza é a raiz de todo progresso e de todo crescimento. Como diz um velho ditado, um homem que acha que sabe tudo não aprende nada novo. É impossível aprender algo senão a partir da ignorância. Desse modo, quanto mais admitirmos não saber, mais criamos a oportunidade de aprender. Nossos valores são imperfeitos e incompletos. Presumir o oposto é o mesmo que vestir uma mentalidade perigosamente dogmática, caindo num comportamento arrogante e irresponsável. A única maneira de resolver nossos problemas é admitir que nossas ações e crenças sempre estiveram erradas e nunca funcionam. A abertura para estar errado precisa existir se você quiser alguma mudança ou crescimento real. Antes de analisarmos nossos valores e prioridades a fim de torná-los melhores e mais saudáveis, precisamos duvidar dos nossos valores atuais. Devemos racionalmente colocá-los em perspectiva, enxergar as falhas e os preconceitos, conferir se não se ajustam aos valores do resto do mundo, encarar nossa ignorância de frente e admitir a derrota. A ignorância é maior do que todos nós. Faixa 5. A Lei da Evasão de Manson. É provável que você já tenha ouvido falar da Lei de Parkinson. O trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para sua conclusão. Sem dúvida, também já ouviu a Lei de Murphy. Tudo que pode dar errado, vai dar errado. Bem, da próxima vez que estiver numa festa chique e quiser impressionar, experimente citar a Lei de Evasão de Manson. Quanto mais alguma coisa ameaça sua identidade, mais você a evitará. Ou seja, quanto mais alguma coisa ameaça mudar a visão que você tem de si mesmo, sua autoavaliação de sucesso ou fracasso, sua autoavaliação em relação aos próprios valores, mais você evitará fazê-la. Há certo conforto em saber como a gente se encaixa no mundo. Qualquer coisa que abale esse conforto é assustadora, mesmo que tenha o potencial de melhorar a sua vida. A lei de Manson se aplica a mudanças boas e mudanças ruins. Ganhar milhões na loteria pode ameaçar sua identidade tanto quanto cair na miséria. Virar um astro da música pode ameaçar sua identidade tanto quanto ficar desempregado. É por isso que tanta gente teme o sucesso, exatamente pelo mesmo motivo que teme o fracasso, porque ameaça a pessoa que pensa ser. Você adia o sonhado projeto de aprender a tocar guitarra porque não quer questionar sua identidade como corretor de imóveis. Você evita conversar com seu marido sobre ser mais ousada na cama porque essa conversa desafiaria sua identidade de mulher de família. Você evita dizer ao seu amigo que não quer mais sair com ele porque acabar com a amizade entraria em conflito com sua identidade de pessoa agradável e compreensiva. Estes são alguns exemplos de oportunidades importantes ou atitudes importantes que rejeitamos porque ameaçam mudar a forma como nos vemos e nos posicionamos no mundo. Ameaçam os valores que escolhemos para a nossa vida e que aprendemos a seguir. Eu tinha um amigo que só vivia falando em colocar seus trabalhos na internet e tentar ganhar a vida como um artista profissional. Ou pelo menos semi. Passou anos sonhando com isso, economizou dinheiro e até criou alguns modelos de sites com seu portfólio. A ideia nunca ia em frente. Havia sempre algum impedimento. A resolução do trabalho não era boa o bastante, ele tinha acabado de pintar algo melhor ou ainda não tinha tempo para se dedicar o suficiente. Anos se passaram e ele nunca desistiu do seu emprego de verdade. Por quê? Porque apesar de sonhar em ganhar a vida com arte,
A possibilidade real de se tornar um artista de que ninguém gosta era muito mais assustadora que continuar sendo um artista que ninguém conhece. Pelo menos ele estava confortável e acostumado com o título de artista que ninguém conhece. Tinha um outro amigo meu que era muito festeiro, vivia saindo para beber e conhecer gente nova. Depois de anos em euforia, porém, ele se viu terrivelmente solitário, deprimido e doente. Aí decidiu mudar seu estilo de vida. Falava com uma inveja feroz dos amigos que tinham um relacionamento estável e eram mais sossegados. Mas esse cara nunca mudou de comportamento. Manteve o ritmo por mais anos e anos, insistindo em noites vazias e garrafas após garrafas. Sempre com alguma desculpa, sempre com alguma razão para não diminuir o ritmo. Abrir mão do seu estilo de vida ameaçava demais sua identidade. Ele só sabia ser o fanfarrão. Desistir daquilo seria cometer um harakiri psicológico. Todos temos valores pessoais. Protegemos esses valores. Tentamos viver de acordo com eles, justificá-los e mantê-los. Mesmo sem perceber, é assim que o cérebro funciona. Como observado antes, somos injustamente tendenciosos com relação ao que já sabemos, as nossas certezas. Se eu acreditar que sou um cara legal, evitarei situações que possam vir a contradizer essa crença. Se acreditar que sou um ótimo cozinheiro, sempre buscarei oportunidade para provar isso a mim mesmo. A crença é sempre a prioridade. Até mudarmos a forma como enxergamos a nós mesmos, o que acreditamos ser e não somos, não temos como superar a evasão e a ansiedade. Não temos como mudar. Nesse sentido, conhecer a si mesmo ou se encontrar pode ser perigoso. Pode prender você a um papel rígido e colocar expectativas desnecessárias nas suas costas. Pode fechá-lo para o seu potencial interno e para oportunidades externas. Quer saber? Não se encontre. Nunca conheça quem você é. Porque é isso que faz você se empenhar e viver em estado de constante descoberta. Essa postura vai forçá-lo a ser humilde nos julgamentos e na aceitação das diferenças. Faixa 6. Se mate. Segundo o budismo, a ideia do eu não passa de uma construção mental arbitrária e por isso é preciso abandoná-la, porque ela sequer existe. Segundo essa filosofia, a medida arbitrária pela qual nos definimos é, na verdade, algo que nos aprisiona e, portanto, é melhor abrir mão dela. Em certo sentido, daria para dizer que o budismo nos encoraja a ligar o foda-se. Essa visão nos dá uma sensação de insegurança, mas traz algumas vantagens em termos psicológicos. Quando abrimos mão das histórias que contamos sobre nós mesmos para nós mesmos, nos libertamos para agir e fracassar e crescer. Quando alguém admite para si mesmo, acho que não tenho talento para relacionamentos, fica livre para agir e terminar um casamento infeliz. Essa pessoa não estará protegendo a sua identidade ao manter uma união insatisfatória só para provar algo a si mesma. Quando um estudante admite para si mesmo, sabe, talvez eu não seja rebelde, talvez eu esteja só com medo, subitamente se vê livre para voltar a ser ambicioso. Não há motivo para se sentir ameaçado por um possível fracasso na busca de seus sonhos acadêmicos. Quando o corretor de imóveis admite para si mesmo, sabe, talvez não haja nada de único ou especial nos meus sonhos ou no meu emprego, ele se liberta para se matricular numa aula de música e ver no que dá. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim para você. Seus problemas são bem pouco originais e especiais. É por isso que abrir mão das coisas é tão libertador. Há uma espécie de egoísmo que acompanha o medo e ele é baseado numa certeza irracional. Quando você presume que seu avião vai cair, que a ideia do seu projeto é idiota e que todo mundo vai rir dela, ou que você é a pessoa que todos vão escolher para zombar ou ignorar, está implicitamente dizendo a si mesmo: eu sou a exceção, eu sou diferente de todos os outros, eu sou diferente e especial. Isso é narcisismo puro e simples. Você sente que os seus problemas merecem ser tratados de forma diferente, que os seus problemas têm uma característica única que não obedece às leis do universo. Meu conselho é: não seja especial, não seja único. Redefina-se de acordo com as medidas mais comuns e abrangentes. Escolha não avaliar a si mesmo como uma estrela em ascensão ou um gênio em estado bruto. Escolha não avaliar a si mesmo como uma vítima ou um fracassado infeliz. E veja a si mesmo sob o viés de identidades mais simples: aluno, parceiro, amigo. Quanto mais limitada e rara a identidade que você escolher, mais ameaçador parecerá o ambiente ao redor. Defina-se de formas mais simples e comuns, se quiser evitar isso. Em geral, isso significa desistir de ideias grandiosas para si, que é extremamente inteligente, incrivelmente talentoso, assustadoramente atraente ou que enfrentou sofrimentos inimagináveis para os réis mortais. Isso significa desistir de uma postura arrogante e da crença de que o mundo lhe deve alguma coisa. Significa abrir mão do sofrimento de euforias emocionais que o sustentam há anos. Como um viciado que desiste da seringa, você vai passar por uma síndrome de abstinência quando começar a abrir mão dessas coisas. Mas no fim, vai ser muito melhor. Faixa 7.
Como ser um pouco menos seguro de si. Questionar a si mesmo e duvidar dos próprios pensamentos e crenças estão entre as habilidades mais difíceis de se desenvolver, mas é possível. Aqui estão algumas perguntas para ajudá-lo a criar um pouco mais de incerteza na sua vida. Pergunta 1. E se eu estiver errado? Há pouco tempo, uma amiga minha ficou noiva. O cara que a pediu em casamento é bem sério, não bebe, não agride nem a maltrata. É um sujeito simpático e com um emprego estável. Desde o noivado, o irmão dela faz críticas o tempo todo às escolhas de vida imaturas da irmã. Avisa que ela vai se magoar com esse cara, que está cometendo um erro, que está sendo irresponsável. E sempre que minha amiga pergunta, qual é o problema? Por que o meu noivado incomoda tanto você? Ele age como se não existisse problema algum, como se não se incomodasse nem um pouco e só estivesse tentando proteger a irmã mais nova. Mas está na cara que tem, sim, alguma coisa o incomodando. Talvez sejam inseguranças a respeito da instituição do casamento, talvez uma rivalidade entre irmãos, ciúmes, quem sabe? Ou talvez ele esteja tão envolvido na própria vitimização que não consiga demonstrar felicidade pelas alegrias alheias, em vez de tentar estragar tudo. A verdade é que somos nossos piores observadores. Os últimos a perceber quando estamos irritados, enciumados ou tristes. A única maneira de descobrir isso é enfraquecer a nossa armadura de certeza, o tempo todo considerando a possibilidade de engano. Estou com ciúmes? E se for mesmo isso, por quê? Ou então, estou com raiva? Será que ela tem razão e eu estou protegendo o meu ego? Perguntas como essas precisam se tornar um hábito mental. Em muitos casos, o simples ato de reconhecer a dúvida faz brotar humildade e compaixão, resolvendo muitos dos nossos problemas. Mas é importante notar que questionar suas ideias não faz com que você esteja necessariamente errado. Se seu marido lhe dá uma surra por queimar a carne e você se pergunta se está errado em achar que ele está maltratando, bom, não, você não está errada. O objetivo do que proponho aqui é simplesmente relativizar suas conclusões e refletir, não se odiar. Vale lembrar que para qualquer mudança acontecer na sua vida, você precisa estar errado em alguma opinião. Se você passa seus dias olhando para o teto e sofrendo, já está cometendo um erro crucial. Até que você seja capaz de se questionar e se propor a descobrir o que é, nada vai mudar. Pergunta 2. O que significaria estar errado? Muitas pessoas conseguem se perguntar se estão erradas, mas poucas conseguem dar o passo seguinte, de avaliar quais seriam as consequências de estarem erradas. Isso porque o potencial significado por trás dos nossos erros, em geral, é doloroso. Não só nossos valores são questionados, como nos vemos obrigados a considerar viver com um valor diferente, até oposto. Aristóteles escreveu: a marca de uma mente instruída é ser capaz de entreter uma ideia sem aceitá-la. Conseguir avaliar valores diferentes sem necessariamente adotá-los talvez seja a principal habilidade para mudar a própria vida de forma significativa. Voltando ao irmão da minha amiga, sua pergunta para si mesmo deveria ser: e se eu estiver enganado sobre o noivo da minha irmã? Em geral, a resposta a uma pergunta como essa é bastante direta, algo como: talvez eu esteja sendo egoísta, inseguro, um babaca narcisista. Se ele estiver errado, se o noivo for um cara bacana, a única explicação para o seu comportamento envolveria inseguranças ou valores escrotos. Ele presume saber o que é melhor para a irmã, supondo que ela não tem capacidade de tomar decisões de vida importantes por conta própria. Ele presume ter o direito e a responsabilidade de tomar as decisões por ela. Ele tem certeza de que está certo e de que os outros, por consequência, estão errados. Mesmo depois de descoberto, seja no irmão da minha amiga ou em nós mesmos, esse tipo de arrogância é difícil de admitir. Doloroso. É por isso que poucas pessoas fazem as perguntas mais profundas. O problema é que essas perguntas são vitais para chegar ao âmago dos problemas que motivam o comportamento babaca dele. Ou o nosso. Pergunta 3. Se eu concluísse que estou errado, criaria um problema melhor ou pior que o atual, tanto para mim como para os outros? Este é o teste crucial para determinar se temos valores sólidos ou se somos uns escrotos neuróticos que ferram com todo mundo, inclusive nós mesmos. O objetivo é analisar qual problema é melhor, porque como bem disse o panda da desilusão, os problemas da vida são infinitos. Quais são as opções do irmão da minha amiga? A. Manter o drama e a tensão na família, complicando o que deveria ser um momento feliz e nutrindo a desconfiança e o desrespeito na relação com a irmã em função do palpite, alguns chamariam de intuição, de que o futuro esposo será ruim para ela. B. Desconfiar da própria habilidade de determinar o que é certo ou errado para a vida da irmã e, na dúvida, optar pela humildade, confiando na capacidade dela de tomar decisões ou, mesmo que não confie, aceitando suas escolhas por amor e respeito a ela. A opção A é a mais popular, por ser a mais fácil. Não exige muita reflexão, não desperta autoquestionamentos e permite tolerância zero às decisões que outras pessoas tomem à sua revelia. Também cria um nível maior de infelicidade para todos os envolvidos. Já a opção B é aquela que pode nutrir relacionamentos saudáveis e felizes, construídos com confiança e respeito. É a que nos obriga a baixar a bola e admitir nossa ignorância.
É a que nos permite superar nossas inseguranças e reconhecer quando estamos sendo impulsivos, injustos ou egoístas. Por ser dolorosa, a opção B costuma ser preterida. O irmão dessa minha amiga, ao protestar contra o noivo, entrou em uma batalha imaginária consigo mesmo. É lógico que ele acreditava estar tentando proteger a irmã, mas como vimos, nossas crenças são arbitrárias, ou pior ainda, muitas vezes são definidas após determinada ação, para justificar valores e parâmetros que escolhemos para nós. No caso que analisamos, a verdade é que o sujeito prefere ferrar seu relacionamento com a irmã a considerar que pode estar errado, embora a segunda opção possa ajudá-lo a superar as inseguranças que o induziram ao erro. Eu tento levar uma vida baseada em poucas regras, mas uma das quais adotei ao longo dos anos é: se for preciso escolher entre eu estar errado ou todas as outras pessoas estarem erradas, é muito mais provável que seja eu o errado. Digo isso por experiência própria. Incontáveis vezes agi de forma estúpida, levado pelas minhas inseguranças e certezas equivocadas. Não é algo bonito de se ver. Isso não quer dizer que a maioria das pessoas não esteja errada de certa forma. E também não quer dizer que não existam momentos em que você estará mais correto que a maioria. A realidade é algo simples. Se parece que é você contra o mundo, é provável que seja só você contra si mesmo. Pasta 7. Faixa 1. 7. Fracassar é seguir em frente. Estou falando sério quando digo que tive sorte. Terminei a faculdade em 2007, logo antes do colapso financeiro e da recessão, e tentei ingressar no pior mercado de trabalho dos últimos 80 anos até o momento. Mais ou menos na mesma época, descobri que a garota que sublocava um quarto no meu apartamento não pagava o aluguel havia 3 meses. Quando confrontada, ela caiu no choro e sumiu do mapa, deixando a dívida para mim e outro colega que morava conosco. Adeus economias. Passei 6 meses dormindo no sofá de um amigo, fazendo bicos e tentando acumular o mínimo de dívidas possível enquanto corria atrás de um trabalho de verdade. Digo que tive sorte porque já entrei no mundo adulto como fracassado. Comecei lá embaixo, no subsolo, sendo esse o maior medo de todo mundo em uma fase posterior da vida. Na hora de abrir uma empresa, trocar de carreira ou sair de um emprego horrível. Foi bom conhecer a sensação logo no começo do caminho. Dali, as coisas só podiam melhorar. Por isso, sim, tive sorte. Quando você mora num futon fedido, precisa contar moedas para almoçar no McDonald's uma vez por semana e não recebeu resposta para nenhum dos 20 currículos que enviou, começar a escrever um blog e abrir uma empresa idiota na internet não parecem ideias assustadoras. Se todos os projetos que eu começasse dessem errado, se nenhum texto meu fosse lido, eu voltaria ao ponto de partida. Então, por que não tentar? O fracasso em si é um conceito relativo. Se meu parâmetro para a definição de sucesso fosse me tornar um revolucionário anarco-comunista, minha incapacidade absoluta de ganhar dinheiro nos anos de 2007 e 2008 teria significado sucesso total. Mas se, como as pessoas normais, meu parâmetro fosse apenas um primeiro emprego decente para pagar algumas contas depois de formado, eu fui um fracasso. Sou de família rica. Dinheiro nunca foi problema. Pelo contrário, fui criado numa família rica em que o dinheiro era mais necessário para evitar problemas. E isso também foi uma sorte, porque logo cedo aprendi que ganhar dinheiro só por ganhar era um péssimo parâmetro a seguir. Era possível ganhar muito dinheiro e ser infeliz, assim como era possível não ter um tostão furado e ser muito feliz. Então, por que me basear no dinheiro para medir meu valor? Descobri que meu valor era outro. Era liberdade, autonomia. A ideia de ser um empreendedor sempre me atraiu porque eu odiava que me dessem ordens e preferia fazer as coisas do meu jeito. E a ideia de uma publicação online me atraía, porque eu podia trabalhar de qualquer lugar, no horário que quisesse. Então me fiz uma pergunta simples. Prefiro ganhar bem num emprego que odeio ou tentar a sorte na internet, mesmo que eu fique sem grana por um tempo? A resposta foi clara e imediata. Opção B. Em seguida, me fiz outra pergunta. Se eu tentar isso e não der certo e tiver que voltar a procurar um emprego formal daqui a alguns anos, terei perdido alguma coisa? A resposta foi não. Em vez de um jovem desempregado sem experiência aos 22 anos, eu seria um jovem desempregado sem experiência aos 25. Dava no mesmo. Com esse valor, minha ideia de fracasso deixou de se vincular à falta de dinheiro, ao fato de dormir no sofá de amigos e parentes, o que continuei fazendo por mais 2 anos, e ao meu currículo vazio, tornando-se simplesmente não correr atrás dos meus projetos. Faixa 2. O paradoxo do fracasso-sucesso. Já velho, Pablo Picasso estava num café na Espanha, desenhando num guardanapo usado. Estava distraído, rabiscando qualquer coisa que chamava sua atenção no momento. Mais ou menos como garotos desenham pintos nas cabines dos banheiros. Só que, sendo Picasso, seus pintos de banheiro estavam mais para maravilhas cubistas impressionistas em papéis manchados de café. Enfim, a uma mesa perto dele, uma mulher sentada observava admirada. Depois de um tempo, Picasso terminou de tomar o café e amassou o guardanapo para jogar fora ao sair. A mulher o deteve. Espere,
Posso ficar com aquele guardanapo em que você estava desenhando? Eu pago. Claro, respondeu Picasso, 20 mil dólares. A cabeça da mulher foi lançada para trás como se ela tivesse levado uma tijolada na cabeça. O quê? Mas você levou 2 minutos para desenhar aquilo? Não, senhora, retrucou Picasso. Eu levei mais de 60 anos. E, guardando o guardanapo no bolso, ele saiu. Aprimorar-se é uma tarefa, é um processo que passa por milhares de pequenos fracassos. E a magnitude do seu êxito nisso vai se basear em quantas vezes você não conseguiu fazer determinada coisa. Se alguém é melhor do que você em algo, é provável que tenha cometido mais erros. Se alguém não é tão bom quanto você, é provável que não tenha enfrentado todas as suas dolorosas experiências de aprendizagem. Considere uma criança pequena aprendendo a andar. Sabemos que ela vai cair e se machucar centenas de vezes, mas em nenhum momento ela para e pensa: bom, acho que andar não é a minha, não tenho talento para isso. A aversão a fracassos e erros é adquirida posteriormente na vida. Tenho certeza de que grande parte disso vem do nosso sistema educacional, cujas avaliações são baseadas rigorosamente no desempenho e castigam os que não se saem bem. Outra grande parte desse problema são pais dominadores ou excessivamente críticos. Esse tipo de criação impede que os filhos errem por conta própria o suficiente e os pune por tentar algo diferente ou espontâneo, não pré-determinado. Somemos a isso os meios de comunicação de massa, apresentando casos e mais casos de gente bem-sucedida sem mostrar as milhares de horas de prática maçante e tédio necessárias para que chegassem a esse patamar. Em algum momento, acabamos com medo de falhar, instintivamente evitando inovar ou só fazer aquilo em que somos muito bons. Isso é limitador e sufocante. Só podemos atingir a excelência em algo se estivermos dispostos a falhar. Se você se recusa a correr o risco, não está disposto a ser bem-sucedido. Grande parte do medo do fracasso surge por conta de valores pessoais muito ruins. Por exemplo, se eu avaliar a mim mesmo pelo parâmetro ser amado por todo mundo, a ansiedade é certa, uma vez que dependerei 100% dos outros. Não estarei no controle. Assim, meu valor estará à mercê do julgamento de terceiros. Se, em contrapartida, eu decidir adotar o parâmetro ter uma vida social melhor, posso satisfazer o ideal de manter boas relações independentemente da reação dos outros. Meu valor próprio vai depender do meu comportamento e minha felicidade. Valores escrotos, como expliquei no capítulo 4, são aqueles que envolvem objetivos externos, fora do nosso controle. Buscá-los provoca alto grau de ansiedade, e mesmo que consigamos alcançá-los, ficamos vazios e inertes. Não há mais problemas a resolver. Valores melhores, como vimos, são focados no processo, algo como honestidade ao se expressar, um parâmetro a ser adotado em virtude do valor honestidade. Nunca termina. É um problema que precisa ser revisto sempre. Toda nova interação social e todo novo relacionamento trazem novos desafios e novas oportunidades para se expressar com sinceridade. Esse tipo de valor é um processo contínuo e vitalício. Se seu parâmetro para o valor sucesso pelos padrões comuns é casa própria e carro bom, e você passa 20 anos trabalhando para conseguir isso, não terá mais parâmetros a se guiar quando atingir a meta. E aí, é bom dizer alô para a crise da meia-idade, porque o problema que o motivou a vida toda lhe foi tirado. Daí em diante não haverá como continuar crescendo e melhorando. Só que é o crescimento que gera felicidade, não uma longa lista de conquistas arbitrárias. Nesse sentido, os objetivos convencionalmente adotados, fazer faculdade, comprar uma casa de praia, perder 10 quilos, oferecem uma quantidade limitada de felicidade. Eles podem ser úteis quando buscamos benefícios rápidos e de curto prazo, mas são uma droga como guias para uma trajetória de vida num sentido mais amplo. Picasso foi prolífico por toda a vida. Viveu mais de 90 anos e continuou a produzir praticamente até morrer. Se seu objetivo fosse ficar famoso, enriquecer com arte ou alcançar a marca de 1000 quadros, ele teria estagnado em algum momento. Teria sido dominado pela ansiedade ou pela insegurança. Provavelmente não teria se aprimorado e inovado em sua arte, como fez década após década. O sucesso de Picasso é explicado pela mesma coisa que explica por que ele, já velho, gostava de desenhar em guardanapos quando sentado sozinho num café. Seu valor de vida principal era simples, humilde e interminável: me expressar de forma honesta. Por isso, aquele guardanapo era tão valioso. Faixa 3. Dor faz parte do processo. Na década de 1950, um psicólogo polonês chamado Kazimierz Dabrowski estudou os sobreviventes da Segunda Guerra Mundial e seus diferentes modos de lidar com as experiências traumáticas que tinham vivido na guerra. O cenário em questão era a Polônia, então pode imaginar uns eventos bem terríveis.
Aquelas pessoas haviam sofrido ou testemunhado fome, bombardeios que transformaram cidades em ruínas, o Holocausto, tortura de prisioneiros de guerra, estupro e ou assassinato de parentes, se não pelos nazistas, pelos soviéticos anos depois. Nesse estudo, Dabrowski notou algo surpreendente. Uma porcentagem considerável dos sobreviventes acreditava que, apesar de dolorosa e traumática, a guerra os tinha tornado pessoas melhores, mais responsáveis e sim, até mais felizes. Muitos se descreviam no pré-guerra como pessoas diferentes, sem gratidão pelos entes queridos, preguiçosos, consumidos por problemas insignificantes, julgando-se mais merecedores de tudo. Após a guerra, sentiam-se mais confiantes, mais seguros de si, mais agradecidos e não se deixavam abalar por trivialidades e pequenos aborrecimentos do cotidiano. Tudo aquilo tinha sido horrível, é lógico, e nenhuma daquelas pessoas estava feliz por ter passado pelas tragédias da guerra. Muitos ainda sofriam com as cicatrizes emocionais. Alguns, no entanto, tinham conseguido canalizá-las para uma transformação pessoal positiva e poderosa. E eles não estão sozinhos nessa inversão. Para muitas pessoas, as maiores realizações decorrem das maiores adversidades. Em geral, nosso sofrimento nos torna mais fortes, mais resistentes, mais equilibrados. Muitos sobreviventes do câncer, por exemplo, dizem se sentir mais fortes e gratos depois de vencer a batalha pela vida. Muitos militares relatam uma resistência mental obtida ao tolerar o ambiente de uma zona de conflito. Dabrowski argumenta que nem sempre o medo, a ansiedade e a tristeza são estados de espírito indesejáveis ou inúteis. Pelo contrário, com frequência representam a dor necessária ao amadurecimento. Negar essa dor é negar nosso potencial. Assim como a dor muscular é necessária para fortalecer o corpo, a dor emocional é imprescindível se quisermos desenvolver resistência emocional. Um senso mais agudo de identidade, mais compaixão e, em última instância, ter uma vida melhor. Em perspectiva, as mudanças pessoais mais radicais acontecem depois das piores experiências. Só em face a uma dor intensa nos dispomos a reavaliar nossos valores e examinar suas falhas. Precisamos de algum tipo de crise existencial para analisar de forma objetiva a fonte do significado que damos à vida e só depois considerar uma mudança de curso. Qualquer um pode chamar isso de fundo do poço ou crise existencial. Eu prefiro chamar de tempestade de merda. Escolha o que achar melhor. E talvez você esteja diante desse cenário neste exato momento. Talvez esteja saindo agora mesmo do desafio mais importante da sua vida e se sinta desnorteado porque tudo o que considerava verdadeiro, normal e bom se transformou no oposto. Isso é bom, é o ponto de partida. Repetindo, a dor faz parte do processo. É importante senti-la. Porque se você só corre atrás de euforias o tempo todo para encobrir a dor, deleita-se em arrogância e em pensamentos positivos delirantes, continua abusando de substâncias químicas ou exagerando a frequência de determinadas atividades, nunca terá motivação para mudar. Quando eu era jovem, sempre que minha família comprava um videocassete ou aparelho de som novo, eu apertava todos os botões e tirava e recolocava todos os fios e cabos só para ver o que cada parte fazia. Com o tempo, aprendi como o sistema todo funcionava. E como eu sabia toda a mecânica, normalmente era o único da casa a de fato usar os aparelhos. Como aconteceu com muitos millennials, meus pais achavam que eu era uma espécie de prodígio. O fato de eu conseguir programar o videocassete sem olhar o manual de instruções me tornava a reencarnação de Nikola Tesla. É fácil olhar para a geração dos meus pais e rir da tecnofobia que os acomete. Hoje, quanto mais avanço na vida adulta, melhor percebo que cada um age de forma semelhante em algumas áreas da vida. Sentamos, olhamos, balançamos a cabeça e dizemos: mas como? Quando a verdade é muito simples. O tempo todo eu recebo e-mails com perguntas nesse estilo. Por muitos anos eu não soube o que responder. Teve o caso da garota cujos pais imigrantes economizaram a vida inteira para que ela pudesse estudar medicina. Já na faculdade, ela odiou. Descobriu que não queria ser médica e o que mais queria era ir embora dali. Mas ela se sentia presa, tanto que enviou um e-mail para um desconhecido na internet, no caso eu, com uma pergunta boba e óbvia: como eu faço para largar a faculdade de medicina? Teve também um cara apaixonado por sua orientadora na faculdade. Ele sofria a cada suspiro, a cada risada, a cada sorriso dela, a cada brecha na conversa que lhes permitisse sair de assuntos acadêmicos e contar casos descontraídos. Ele me enviou por e-mail um arquivo de 28 páginas contando toda essa novela e concluía com a pergunta: como eu a chamo para sair? E ainda a mãe solteira, cujos filhos terminaram a faculdade e agora ficam o dia todo em casa coçando o saco, comendo a comida dela, gastando o dinheiro dela, sem respeitar o espaço nem o desejo de privacidade dela. Essa mulher quer que eles toquem a vida. Ela quer seguir com a própria vida, mas morre de medo de afastar os filhos. Por isso me pergunta por e-mail: como eu peço que eles saiam de casa? São perguntas videocassete. Para quem está de fora, a resposta é simples:
Respira fundo e se joga. Para quem está na situação, da perspectiva de cada uma dessas pessoas, são perguntas extremamente complexas. Charadas existenciais embrulhadas em desafios lógicos e jogadas num balde cheio de cubos mágicos. Dúvidas videocassete são engraçadas porque a resposta é difícil para quem está com a dúvida e facílima para todo o resto do mundo. O problema é a dor. Preencher a papelada necessária para abandonar o curso de medicina é uma ação direta e óbvia. Lidar com o desapontamento dos pais? Não.